amores! Tudo bem? Bruxa de Salem aqui com vocês. A história que eu vou contar agora, quem me contou foi o Pedro. É uma história muito interessante. Isso aconteceu, foi lá no interior de Minas Gerais. Mas o Pedro, ele mora em Bragança Paulista, São Paulo. E ele disse que essa história se passou com ele há 2 anos atrás. Ele mudou para Bragança Paulista, né? E ele disse que ficou morando lá um bom tempo e a saudade bateu. E ele teve que visitar a mãe dele em Minas Gerais. A mãe dele mora no interior de Minas. Então ele pegou o carro, pegou a esposa, pegou a filha e seguiu viagem. Resolveu fazer uma viagem de carro, até porque não seria tão longe, né, para ir até a mãe dele. Daria alguns momentos de viagem e assim pelo menos ele também já aproveitaria e já curtiria, né, o passeio. E assim eles fizeram. Quando estavam chegando próximo, né, lá do lugar onde a mãe dele mora, que é um interiorzão muito afastado. Ele não quer lhe dizer o nome da cidade porque existe uma pessoa em questão que é conhecido dele. Depois, no final, no desenrolar desse relato, vocês vão entender por que ele não quis dizer aonde é o local certinho em Minas Gerais, tá bom? Mas ele disse que é um interiorzão, uma cidade bem do interior de Minas. Então, quando eles estavam, né, chegando perto de Minas, a alegria neles começou a contagiar. Começou a contagiar e eles começaram a brincar, cantar, ouvir som. Ele, a esposa e a filha estavam muito alegres porque ele ia ver a mãezinha dele depois de alguns anos sem vê-la. Mas enfim, toda alegria, né? Como sempre, não dura muito tempo. Aí a noite foi caindo. Quando a noite começou a cair, que aí estava ficando mais escuro, eles estavam procurando lugar para pousar antes de chegar, né, na casa da mãe dele, porque eles iriam viajar o outro dia todinho ainda para chegar até lá. Então, eles disse que estava caindo a noite, eles pegaram uma reta, uma estrada assim, cheia de mato, cheia de cerca e plantação ao redor. Ele disse que um bicho o atravessou na rua. Ele disse que não sabe o certo que bicho era, mas que parecia uma capivara. Então, ele, para desviar do animal, ele freou bruscamente. E como estava chovendo, ele acabou escorregando na pista. E no escorregar, ele foi para o canto, né, da pista, e aí, por azar, ele ainda caiu numa poça de água onde o carro girou e bateu numa cerca. E dessa cerca ele arrebentou a cerca e caiu numa mata. Diz ele que era assim tipo um barranco, sabe? E caiu nessa mata fechada. Diz ele que o carro ficou terrível. Não pegou mais. Onde eles estavam não tinha sinal nenhum de nada. Não pegava rede móvel, não pegava nada. Diz ele que estava no meio do nada, com o carro estragado e de noite. Uma escuridão que não dava de ver um palmo diante do nariz. E as baterias dos celulares já estavam acabando para pedir socorro. Então ele pensou o quê? Como ele sempre anda com material de acampamento, que eles gostam muito de acampar, com barraca, ele disse para a esposa e para a filha: Bom, aqui é um lugar legal. É uma mata fechada. Vamos fazer uma fogueira e vamos montar a nossa barraca aqui do lado do nosso carro. E amanhã a gente acorda bem cedo e segue, né? Procura um lugar, a estrada de volta e vamos procurar ajuda para a gente poder vir guinchar esse carro. E assim eles fizeram, montaram a barraca rapidão com as luzes do celular, fizeram uma fogueira bem rápido e se recolheram para dentro da barraca porque estava chovendo, tinha uma chuva fina. Então ele disse que ali eles começaram a conversar, a rir, a brincar, fizeram uma coisinha para comer, que eles tinham levado uns lanches, e deixaram a fogueira acesa e foram deitar. Diz ele que não levou muito tempo, adormeceu a esposa dele e a filha. Mas ele ficou acordado, porque ele disse, né, como o lugar ele não conhecia direito, não sabia onde eles estavam, ele tinha que manter o fogo aceso e principalmente ficar ligado para tudo, né? Porque estava no meio de uma mata, e mata é mata, né, gente? Sempre tem bicho. Então ele disse que começou a ouvir uns barulhos ao redor da barraca. Uns barulhos meio estranhos. Uma coisa esquisita, que eram uns passos, mas eram uns passos muito pesados. Que diz ele que não parecia ser de bicho leve, né? E ele achou então que fosse o lobo-guará, ou algo parecido. Mas achou estranho também o lobo-guará naquela região. Mas, como diz ele, saí, botei a cara para fora da barraca. Iluminei, olhei, e ao longe eu vi um cachorro muito grande. Era um cachorro negro, uma coisa esquisita. Assim, de cara, a única coisa que me veio à mente foi ir até meu carro, porque no porta-mala ele costumava levar materiais para acampamento, tipo facão, machado, né?
luz de emergência, coisas do tipo, né? E tinha também um pé de cabra. Então ele pensou, vou lá pegar aquilo, porque se for um bicho que vier a gente, eu posso me defender com isso. E assim ele fez, ele deu a volta ao redor da barraca bem quietinho, e o animal olhando ele ao longe. E foi abrir o porta-mala do carro. Quando ele foi pegar as coisas no porta-mala do carro, ele virou, o animal estava a uns 40 metros de distância dele, nem isso. E ele disse que teve a visão mais horrível da vida dele. A coisa mais horrenda da vida dele foi o que ele viu. Ele disse que nunca acreditou nessas situações, mas naquele momento ele acreditou. Ele viu um homem, a silhueta de um homem. Mas não era homem, porque a cara era de lobo. E ele disse que tinha os pelos bem preto e um olhar penetrante amarelo. E aquilo olhava para ele com os dentes para fora. Aqueles dentes, diz ele que não vai esquecer nunca. E ele disse que com umas garras muito grandes, estava de pé em duas pernas. Ele disse que nunca tinha visto algo similar na vida. E aquilo ficou olhando para ele. Então ele partiu, abriu o porta-mala bem rápido e tirou o machado e o facão de dentro do porta-mala. Quando ele fez isso, não deu nem tempo, a coisa pulou para cima dele. Então, onde ele estava, tinha uns galhos grandes caídos de árvore, porque quando o carro passou, derrubou. Então ele disse que o bicho partiu para cima dele. Quando o bicho se jogou em cima dele, ele caiu em cima de um tronco de árvore. E ele disse que sentiu as garras do animal nas costas dele, puxando para frente. Ele disse que a dor era imensa, porque as garras eram muito grandes. O animal ficou cara a cara com ele. E ele disse que não sabia o que fazer, porque o bicho ia matar ele. Ele disse: Salem, eu não sabia o que fazer naquele momento, então eu puxei a mão que eu estava com o machado e eu dei com tudo no bicho. Quando eu dei a primeira machadada, o bicho deu uma recuada para trás. Então, eu fui tentar pegar o facão, só que o meu braço estava muito machucado por ele. Então, eu peguei e tentei de todas as formas reagir e não consegui, quando a minha esposa saiu de dentro da barraca. E ela deu um grito alto, apavorada. Pegou um pedaço de lenha que tinha no fogo e veio na minha direção. Quando eu vi aquilo acontecendo, eu disse para ela parar, porque ele era muito grande. E ela parou e ela ficou estaqueada me olhando. Então eu busquei força de onde eu não tinha e peguei o machado e dei com tudo na costela daquele bicho. O bicho, quando sentiu a machadada que penetrou profundamente na pele e pegou realmente e feriu, que ele viu sangue escorrer nele, o bicho sumiu para dentro do mato e não voltou. Eles foram correndo para a barraca, ela e a filha juntaram ele. E ele disse que pensou que ia morrer, porque ele ficou muito machucado. O dia mal clareou. Elas pegaram ele pelo braço, seguiram uma estrada que tinha e acharam uma ajuda de um caminhoneiro. Ele foi levado para o hospital e lá ele levou muitos pontos porque ele estava todo machucado. Depois ele foi para a casa da mãe dele e quando ele chegou lá, ele contou toda a história e a mãe dele acreditou. E disse que realmente ela ouve essas histórias desde quando ele era garotinho. E que realmente existe esse bicho lá sim, e que todos têm muito medo dele. Mas para surpresa dele, ele disse que foi na mercearia com a esposa para comprar uns pão, umas coisas para a mãe dele, para eles tomar um bom café. E quando ele chegou lá, encontrou o melhor amigo dele. Ele estava com a costela toda enfaixada e estava machucada justamente do lado que ele deu a machadada. Ele não fez nenhum comentário. Mas ele percebeu naquele momento que a pessoa que ele mais amou quando era pequeno, o melhor amigo dele, era o lobisomem que atacou ele. E talvez de alguma forma, dentro daquele animal, daquele bicho, existia um pouco de humanidade ainda do amigo, que viu que era ele, reconheceu e não matou ele, porque poderia ter matado sim. Ele disse que não entende até agora como o bicho não matou, mas depois que ele viu o amigo machucado, ele percebeu por que ele não morreu. Essa imagem ele nunca tira da cabeça. E ele disse que agora quando viaja para lá ele não pega mais à noite. E ele sabe que era o amigo dele. Eu sou a Bruxa de Salem. Esse é o relato do meu amigo Pedro. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir o canal, de deixar o seu like, né? De verdade, de comentar. E principalmente de se inscrever no meu canal, né? Porque eu conto com vocês. Logo, logo eu volto com mais relatos. E mandem seus relatos. Todo mundo gosta de ver relato de lobisomem. Me contem suas histórias. Um beijo bem grandão.